Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Ok, são 15 horas mais um minuto e como nós já havíamos anunciado, a partir de agora então, vamos até às 5 horas com o nosso debate ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Justiça, onde você nos acompanha pela 104,7 FM, como também está nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube e também na TV aberta no canal 1.3. Onde você estiver, agradecemos pela sua preferência e claro, para nos acompanhar e interagir também conosco aqui no nosso debate, já que hoje nós vamos estar falando de um assunto interessante. O assunto é justamente a questão do pedido de falência, como também do pedido de recuperação judicial. Até aí é evidente que são várias as informações, mas claro, quando chega esse pedido, portanto, até a justiça, como é que desenvolve o trabalho no sentido de passar as informações para que o magistrado que está na causa, ele possa de alguma forma tomar ali as suas decisões? É onde entra justamente o assunto que nós vamos hoje aqui abordar. É onde entra, portanto, o administrador, como também a administradora judicial. Agora, de que forma são preparados os administradores judiciais? É onde também entra, como nós também aqui já colocamos, é onde entra também a ABAJUD, que é a Associação Brasileira de Administradores Judiciais. E nós convidamos, então, seu presidente, como também os demais integrantes, para estarem conosco aqui nesse debate, para que possamos reforçar ainda mais as informações para você em relação a este trabalho. Então, aqui conosco, os quais a gente já vai apresentá-los, eu já começo cumprimentando ao presidente da Associação Brasileira de Administradores Judiciais, ABAJUD, que é o doutor Adelino Neto. Ele é professor, é engenheiro e advogado, e é com ele então que nós vamos já dar boas-vindas, como também aos demais convidado e convidada, né, doutora Adelino, mais uma vez seja muito bem-vindo aos microfones da Rádio Justiça, agora ao vivo aqui nos estúdios da nossa emissora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo e boa tarde para o senhor. Muito obrigado, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui falando de um tema, né, que nos é muito bem-vindo no que nós podemos dizer em relação ao desenvolvimento da administração judicial no Brasil, da recuperação judicial e da falência. Processos que, como a recuperação judicial, se iniciaram no ano de 2005, com a Lei 11.101, né? Uma lei que substituiu um decreto que era muito antigo, de 1945, e aí substituiu o que nós tínhamos antes como concordata. Então, sem dúvida alguma, é um tema muito importante, principalmente no momento atual, onde nós estamos na principal onda desses processos no Brasil, o que tem feito com que vários empresários e sociedades empresárias tenham tido condições de soerguimento, de evitar aquele fechamento, que é chegar naquele ponto da falência. Então, os processos de recuperação judicial, eles entraram como uma inovação dentro da nossa economia e isso, sem dúvida alguma, ajuda nessa saúde. E a importância do administrador judicial, que substituiu a figura que era do síndico, ela, sem dúvida alguma, ele faz parte da equipe do juiz, é um auxiliar da justiça e que hoje requer uma qualificação muito importante, onde a nossa associação, a ABAJUD, Associação Brasileira dos Administradores Judiciais, da qual eu tenho a honra de ser o presidente atual da mesma, faz com que nós tenhamos também um curso permanente de qualificação, que é um curso de formação dos administradores judiciais. Ou seja, nós colocamos profissionais à disposição de todo o Brasil para o auxílio do judiciário. Nós temos muito assunto para desenvolver, né, doutora Avelino? Muita coisa para a gente conversar. Deixa eu também cumprimentar a doutora Ana Paula Boaventura, ela que também é administradora judicial, advogada empresarial. Também seja muito bem-vinda aqui ao nosso debate. Muito boa tarde para a senhora, doutora. Boa tarde, muito obrigada. Estou feliz de estar aqui por essa oportunidade, né, para a gente conversar sobre esse assunto muito importante, muito em voga, né, hoje, atualmente no Brasil. Como o doutor Adelino havia dito, temos uma onda de recuperação judicial no Brasil, né, e precisamos também de pessoas qualificadas.
né? Então, a figura do administrador judicial, que é o tema de hoje, que nós vamos falar, é a figura central, a mais importante, quiçá mais importante, né? De um processo de recuperação judicial, porque ele vai ser o braço direito do juiz, né? Vai auxiliar o juiz em todos os procedimentos, auxiliar os credores, né? Principalmente, e fazer com que esse processo, né, de recuperação judicial de uma empresa não convole em falência, né? Ajude a não convolá-la em falência, né? Para ajudar a empresa a se soerguer, como o doutor Adelino havia dito. E é isso, vamos... Opa, temos 2 horas para a gente avançar nesse tema, né, doutora Ana? Deixa eu cumprimentar também o doutor Vinícius Cavalcante. Doutor Vinícius, ele também é advogado e é o diretor acadêmico da Associação Brasileira de Administradores Judiciais, né, doutor Vinícius? Também seja muito bem-vindo mais uma vez aqui aos nossos estúdios. É sempre muito bom tê-lo aqui nos nossos debates. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde, doutora Ana Paula. E um especial boa tarde para o doutor Adelino, que estamos no meio dos professores, e se não fosse ele, eu não seria administrador judicial hoje em dia, porque foi ele que teve a iniciativa lá em 2017, 2018, de criar um curso específico aqui no TJ, junto com então o magistrado à época da Vara de Falência e Recuperações, de capacitar advogados e demais profissionais habilitados a serem administradores judiciais, e desse curso que nasceu a Abajude. Se hoje temos uma associação específica sobre a temática, que, se não me engano, deve ser a única ou uma das únicas do país, inclusive de abrangência nacional, graças a esse professor, doutor Adelino, que eu dou um especial boa tarde no debate de hoje. Perfeito. Então vamos nós, né, fazer a nossa viagem, com toda certeza, repleta de informações, doutora Avelino. Quer dizer, eu prestei muito aqui atenção, quer dizer, a figura, portanto, do administrador judicial começou com o senhor, né, em 2017, enfim. Mas essa questão da falência, pedido de falência de recuperação judicial, isso já vem, não é de hoje, desde que o tempo é tempo que vem. Como é que surgiu, como é que o senhor, de certa forma, observou a necessidade de ter aqui no Brasil a figura do administrador judicial para, de certa forma, compor com a justiça um trabalho mais dinâmico, um trabalho, acima de tudo, no sentido de fazer com que aquela empresa que está indo mal das pernas, de alguma forma, quem sabe ela possa se recuperar. Como é que surgiu, portanto, essa ideia, portanto, aqui no nosso Brasil, em 2017, do administrador judicial? Ou seja, tem país que o administrador judicial já é algo já secular, que há muito tempo acontece, que nós aqui até então não tínhamos, portanto, aí essa observação? É verdade. O administrador judicial, ele substituiu o síndico. Então, o síndico já existia desde 1945, mas em processos onde nós tínhamos a falência e a concordata. Em 2005, nós tivemos a iniciativa de uma nova legislação, onde se mudou o nome concordata, que na verdade era um processo gigante, como se fosse um elefante que se empurrava para a beira de um abismo esperando a falência. Então se precisava de alguma coisa nova, né, de remodelar, até porque os atos de comércio foram mudando para a questão dos atos empresariais. E nós precisávamos de algo mais moderno. Foi aí então que surgiu a Lei 11.101, que é ainda a nossa lei, apesar de muitos acharem que existe uma nova lei de falência em 2020, quando na verdade ela simplesmente alterou e incluiu algumas coisas na Lei 11.101 de 2005. Então a nossa Bíblia aqui, onde nós vamos seguir, é a Lei 11.101 de 2005, quando nasceu a figura do administrador judicial para trabalhar recuperações e também falências. Lembrando que só existe o administrador judicial na recuperação judicial, porque nós temos também a extrajudicial, que em alguns casos separados, devido à complexidade, alguns juízes andaram nomeando também a figura do administrador judicial. A lei colocou como critério o profissionalismo, ou seja, nós precisamos de alguém formado em um curso superior. Tanto é que no artigo 21 da Lei 11.101 de 2005, ele fala claramente, tem que ser um profissional preferencialmente. Não é taxativo. Advogado, contador, economista
ou administrador de empresas, assim como uma pessoa jurídica especializada, onde ali se declina o nome de um profissional. Então, existe uma certa liberdade do juiz, né, de modo até, entre aspas, discricionário, dele fazer a nomeação de um profissional como esse para acompanhá-lo no processo judicial, né? Agora, o que acontece? O juiz não sai do gabinete para ir lá verificar se a sociedade é empresária ou se o empresário mantém o negócio, a atividade, que é a empresa, funcionando. Então, para isso, precisa de um profissional como nós, que vamos ser os auxiliares da justiça. Nós não defendemos interesse de ninguém, defendemos interesse da justiça. Nós somos parte, como administradores judiciais, da equipe do juízo, né? E assim nós vamos desenvolver um processo que tem começo, meio e fim. É o sonho de todos os advogados. E com isso, em 2005, nós começamos a notar uma carência muito grande. Foi aí que, depois de um grande delay, de um grande espaço de tempo, a Associação Brasileira de Administradores Judiciais, ela foi se performando até que se consolidou com os principais administradores judiciais aqui do Distrito Federal e levando esse assunto como modo de organização e capacitação para profissionais interessados que venham a compor equipes, né, desses juízes ou dos juízos de todos os tribunais do Brasil, porque um processo de recuperação judicial ele entra em uma vara especializada dos tribunais, que são muito poucas. Se nós formos verificar, as 26 unidades aqui, os 26 capitais, né, das unidades da federação e mais o Distrito Federal, nós temos cerca só de 8 lugares. E o restante, onde é que entra? Nas varas cíveis. Então, um processo de recuperação judicial, por exemplo, ou de falência, é totalmente diferente de um processo de uma indenização, por exemplo, onde eu vou me debruçar num livro, vou fazer uma petição e vou seguir. Por quê? Porque requer noções de gestão empresarial. E eu posso ter 4, 5 coisas simultâneas. É aí que vem o desafio do preparo e da capacitação desses profissionais. Senão, ao invés de ajudar o juízo, nós vamos estar atrapalhando. E é tudo o que os tribunais de justiça não querem. E assim também o CNJ vem fazendo recomendações sobre esses profissionais. Agora, doutora Ana Paula, e quais são as atribuições do administrador uma vez convocado e determinado, portanto, o seu trabalho pelo juízo? Então, como o doutor Adelino vem, né, descrevendo, a atribuição de um administrador judicial é auxiliar a justiça, né, nesse processo de recuperação judicial e falência. Né, como é que chega essa ajuda? Como é que vai para a empresa, entra na empresa, como se fosse... Também né? pode visitar a empresa, ver como a empresa está, né, se está aberta, se está funcionando, né, pegar livro de caixa com contador, né, verificar os livros, verificar a contabilidade, o caixa da empresa, né, ver como a empresa vem levando, por que ela chegou nessa dificuldade financeira, né, nessa crise, e levando a notícia até o juiz. Tudo que chega ao administrador judicial, ele tem que levar a juízo, né? E para que o juiz... É como se ele fosse os olhos do juiz lá fora. Então, portanto, uma figura imparcial. Entendo. Ou seja, doutor Vinícius, o que o administrador está ali observando, ele não vai chegar e dar pitaco na administração, pitaco no bom sentido, né? Tipo, o dono da empresa, ou os administradores da empresa estão ali, de certa forma, tomando as suas providências, e é evidente que o administrador judicial verifica um detalhe que lhe chamou a atenção, ele não vai se dirigir diretamente para o pessoal da empresa, mas sim levar aquilo que ele observou, portanto, para o magistrado, seria isso? Isso. O artigo 22 da Lei 11.101 traz as incumbências do administrador judicial, que tem as específicas da recuperação judicial e da falência, e tem as incumbências que são misturadas, são das duas modalidades. Na recuperação judicial, o administrador judicial ele é um fiscal, verdadeiramente, do juízo. Ele verifica se o motivo que levou a empresa a pedir a recuperação ele é relevante, ele é verdadeiro, ou se ela não é uma empresa pré-falimentar que está
só está usando o Instituto para postergar uma falência, se o plano de recuperação judicial está sendo cumprido ou não, e, de fato, ele não entra como administrador da empresa, ele fiscaliza. Os empresários e administradores continuam na gestão da empresa e o administrador judicial fiscalizando. Já na falência, o administrador, de fato, ele administra o que restou da empresa. Quando é decretada a falência, nomeado administrador, uma das primeiras atribuições é lacrar o estabelecimento, que é o local onde funciona a empresa. E nesse local, ele tem que fazer um inventário de todos os bens que estão lá no local, se são bens da empresa, se são bens de terceiros que estão lá na empresa, e tomar conta disso. Além disso, também é atribuição do administrador judicial fazer a verificação dos créditos. Por exemplo, nessa semana tivemos a notícia da publicação do edital da relação de credores da 123 Milhas, com relação com 800 mil credores. 800 mil? 800 mil credores. A grande maioria de consumidores que não tiveram que comprar os serviços e não receberam. E quem faz essa verificação na recuperação judicial? A empresa informa para o administrador judicial e ele tem que conferir a veracidade e a regularidade daqueles créditos. Se eles estão atualizados até a data do pedido de recuperação, por exemplo, se aquele credor é mesmo titular daquele crédito, além de outros requisitos da lei. Uhum. Agora, voltando com o senhor, doutor Adelino, como é que é preparar um administrador? Porque a gente vislumbra aí realmente uma atividade nova, uma atividade que poucos têm conhecimento devido à dimensão continental do nosso país. E eu vejo no senhor a preocupação de fazer com que o país tenha mais profissionais com esse preparo para atenderem, portanto, aí a justiça. Agora, teria um perfil específico a pessoa que, de alguma forma, está interessada também em conhecer de forma mais profunda e se preparar e, quem sabe, ser também um administrador judicial? Bom, no caso aí, nós enxergamos na figura do administrador judicial um profissional com grande oportunidade e um nicho de mercado espetacular para trabalhar, principalmente falando aqui no caso como advogado. Eu venho de multinacional americana, então na minha formação de engenheiro eu tive oportunidade de conhecer diversos processos de qualidade, de organização, de gestão empresarial em si, e ali aliando a questão jurídica. Então foi algo que sempre me chamou a atenção no direito, o que nós temos no direito empresarial, principalmente essa terceira parte, por ser muito pouco estudada e muito pouco desenvolvida no Brasil, onde profissionais eram buscados no mercado, mas não tinham nenhum tipo de expertise, nenhum tipo de qualificação necessária para tocar um processo de modo célere. O direito empresarial, ele traz como símbolo, como as outras partes do direito, a balancinha. Então, a gente procura um equilíbrio. E nós temos que ser ágeis quando nós estamos falando de questões de comércio. Quem comprou, recebe, tem que pagar. Quem vendeu, também vai receber o dinheiro, né? Então, não existe essa história de devo, não nego, não pago. Não tem milagre. Então, quando a função social ela prevalece em um empresário, uma sociedade empresária, a ideia é não deixar fechar. A ideia é fazer com que os empregos sejam mantidos. E tudo isso está vinculado à economia brasileira. Então, a gente nota uma certa dificuldade nessa formação mais completa de um profissional que realmente traga ao juízo as informações necessárias de fiscalização do negócio, no caso da recuperação judicial, e de administração de uma massa, que é uma massa falida no momento da decretação da falência. É um conjunto de bens e de interesses, onde o administrador realmente pega a chave do lugar ali na falência e ali ele vai tocar. Ele pode vender o negócio funcionando, ele vai arrecadar bens para poder fazer o pagamento do principal interessado. Aqui no processo principal, entre aspas. Mas são o quê? Os credores. Porque imagina, eles têm que receber, só que não há dinheiro para pagar todo mundo, né? No caso de uma falência. No caso de uma recuperação judicial, é apresentado um plano de negócio. Então, é o advogado com a visão do negócio.
Só que isso nos leva ao pensamento de formação de uma equipe multidisciplinar. Não é um trabalho que a gente faz sozinho, porque o administrador judicial ele pode ter equipes, né? Então, esse é o grande ponto que a legislação nos deu. Então, ela trouxe um manto de proteção para aquelas atividades privadas onde devedor e credor não conseguiram compor uma negociação para manutenção do negócio e ser bom para todo mundo. Eu não estou somente livrando um CNPJ em detrimento de outros. Não é isso. É porque existe muito mais coisa envolvida quando se estuda a própria formação do direito no contexto da sociedade brasileira, onde nós temos as pessoas que formam famílias, que formam sociedades e formam essa estrutura, né, teórica, vamos dizer assim, que é o Estado, tudo suportado pelo direito. Então, é aí que é a nossa figura, é aí que é o nosso trabalho, levando aos advogados, economistas, contadores, administradores, trazendo todos para perto, para que se entenda como é o processo, se entenda como é cada passo dessa escada, que cada passo dessa escada é o procedimento. Processo é subir a escada, chegar no topo. Então, cada degrau ali é um procedimento. Então, é isso que vem compor a formação de um advogado, por exemplo, que normalmente ele tem mais o viés social, mas falta o viés empresarial. Então, nosso trabalho é juntar essas duas coisas e fornecer à justiça, ao juízo, essa composição do administrador judicial, aqui fora, que essa peça-chave fundamental ao juiz, né, para que eles possam ser fiscais na recuperação e administradores de massas falidas. E quando é que uma empresa que entrou com o pedido de recuperação judicial, quando é que ela é declarada está recuperada? Olha, isso depende do procedimento que está na lei, né? Na Lei 11.101. Quem determina é o magistrado. Quem, e ela está, aquela empresa quem homologa está... o plano de recuperação judicial é o juiz, mas quem apresenta o plano de recuperação judicial é o advogado da empresa que pede, que faz o pedido da recuperação judicial. Entende? É isso. Perfeito, mas é evidente que tem todo um trabalho por trás que é desenvolvido, porque só para desmistificar, sim. Ou seja, a figura do administrador judicial que chega ali para resolver, portanto, o problema, como foi dito aqui, essa pessoa pelo são juiz. os olhos, tem os olhos do juiz, quer dizer, a essa pessoa não lhe é atribuído, bom, deixa eu ir ali no BNDES buscar recurso para poder salvar aqui essa empresa. Não. É só para desmistificar, não tem nada disso. Não tem nada disso, né? O administrador judicial, como a gente vem aqui construindo a ideia, ele é um auxiliar do juiz, que nada tem a ver com o pedido de recuperação judicial, se é isso que o senhor... Sim. Se é essa a sua dúvida, né? Nada tem a ver. O pedido é feito pela empresa, né, que dentro dos requisitos que ela se acha, né, no nível de pedir uma recuperação judicial, diante das suas crises financeiras, né, ela solicita ao juízo, por meio de um advogado, contrata um advogado qualificado, né, um advogado empresarial qualificado, que entenda de recuperação judicial, para propor ao juízo, né, à justiça, um pedido de ação de recuperação judicial. Então, é parte da empresa, certo? E a figura do administrador judicial entra depois, após o juiz nomeia, né, e ali ele vai dando sequência ao processo de acordo com as suas atribuições. Eu achei interessante, doutor Vinícius, quando o senhor disse, né, que, dentre outras atribuições, também é competência do administrador judicial nomeado, ali verificar se tem algum mascaramento naquela situação de insolvência ou começando a insolver aquela empresa, de alguma forma está indo mal das pernas, se não seria, portanto, ali um ardil, né, uma espécie de um plano para poder tirar proveito da situação, né, uma vez que ela não está nesse processo, mas entra para poder não entrar. Isso seria... crime, de certa forma, caberia uma punição caso uma empresa se apresente dessa forma para ludibriar, portanto, aí a sua, ludibriar, no caso, é a própria justiça. Sim, Walter. Algumas empresas podem utilizar desse
institutos da recuperação judicial para evitar ou postergar uma falência iminente. Porque quando há o pedido de recuperação judicial e estando obedecidos os requisitos da lei, o juiz defere o processamento da recuperação e um dos efeitos desse deferimento são as suspensões de todas as execuções contra essa empresa, pelo período mínimo de 180 dias, que pode ser prorrogado. Então, muitas empresas podem utilizar desse artifício, digamos assim, dizendo que está em crise econômico-financeira, que é viável economicamente e que pretende se reerguer. E com o advento da Lei 14.112, foi criado um procedimento que já existia em algumas varas, que é a constatação prévia, que é quando a empresa entra com pedido de recuperação, o juiz nomeia geralmente um perito contábil para ele verificar se as contas que a empresa está apresentando realmente são válidas e se há alguma chance de sorregimento daquele empreendimento. E em sendo constatado que é viável, aí o juiz defere o processamento da recuperação, aí suspende todas as ações contra a empresa, as ações que demandam quantia líquida, né? Execução e cumprimento de sentença, em todo o judiciário brasileiro, inclusive na trabalhista, as ações cíveis e algumas execuções fiscais, caso o fisco queira habilitar seu crédito. Mas as execuções fiscais, a princípio, podem prosseguir. Uhum. Agora, doutor Adelino, o senhor falou que num pedido de recuperação judicial tem começo, meio e fim. Quer dizer, no começo, no meio e no fim. Qual é o tempo para concluir, portanto, um trabalho como esse? Que tem, portanto, no caso, o administrador judicial. Um pedido de recuperação judicial, antes dele ser dado entrada, existe um rol muito extenso de documentos que tem que ser verificados, né, para que nós possamos entrar com segurança. E, normalmente, aí, nesse ponto, existe, muitas vezes, algumas dificuldades por parte dos empresários em cumprir o que diz o artigo 51 da Lei 11.101 de 2005. Superada essa fase, né, logo no momento, logo de início, o juiz ele vai deferir ou indeferir o processo da recuperação judicial. Deferindo o processo da recuperação judicial, ele nomeia um administrador judicial. E, nesse momento, é o mundo mais desejado dos empresários e das sociedades empresárias quando tudo fica parado. Tudo o quê? As ações de execução que vinham acontecendo, penhoras e tudo mais. Ele ganha 180 dias para poder respirar e aí sim começar a repensar em tudo o que ele vai fazer, sendo que do deferimento do pedido de recuperação judicial, ele vai ter 60 dias para apresentar um plano. Resolvendo a questão do plano e o plano sendo aceito pelos credores, aí nós vamos entrar no momento de apresentar as certidões negativas exatamente da questão do passivo fiscal que existem, né? Porque é difícil o empresário, inclusive sociedade, não terem essa dificuldade. E essa CND ela é exigida conforme o artigo 57 dessa lei, 11.101. E aí sim, o juiz de posse de tudo isso, com tudo isso resolvido, esses trâmites preliminares, nós vamos ter 2 anos. Então, esse é o tempo que nós vamos trabalhar exatamente fiscalizando o plano que foi homologado para que seja cumprido o pagamento das 4 classes de credores que existem dentro do processo de recuperação judicial. Vencida essa etapa dos 2 anos e não tendo nenhum problema de não cumprimento de qualquer coisa desse plano, a recuperação judicial ela é extinta, né? Então, se perguntasse qual é o prazo, a gente pode dizer 2 anos, mas para começar a medir o prazo dos 2 anos, nós temos essas etapas preliminares que eu vim descrevendo aqui de modo muito sucinto, né? Então, assim, quando se trabalha muitas vezes com uma ação cível, eu ingresso com ela no seu dia que acaba, né? E nesse caso, como eu coloquei, a gente tem um ponto, né, onde vai encerrar. Aí vamos imaginar que alguém colocou no plano que vai pagar, como foi o caso de uma telefônica, em 19 anos. E eu tenho 2 anos de fiscalização. Os 2 anos vai encerrar ali a recuperação. Ocorre que se alguma coisa de diferente
For feita no plano, não for cumprido, aí eu vou utilizar o processo civil, porque nós não temos um processo falimentar, um código de processo falimentar. Eu uso o código de processo civil. E nesse código de processo civil eu tenho ferramentas de cobrança, de execução. Aí começa tudo de novo. Agora, doutora Ana Paula, quer dizer, este plano, de alguma forma, em desenvolvimento, o objetivo é concluir de forma positiva, mas ele pode naufragar no meio do caminho? Pode naufragar, acontece. Quando ele naufraga, o que acontece? O juiz convola a recuperação judicial em falência. E isso é pior para É pior para a empresa e para os credores. Todo mundo perde. Todo mundo sai perdendo. Então é importante que num plano todos trabalhem para que todos ganham. Exatamente, é uma cooperação mútua, né? Tem que haver essa cooperação mútua. Caso contrário, ela é convolada em falência, daí o procedimento da falência já se torna diferente do procedimento da recuperação judicial. Né? Como o doutor Vinícius havia dito lá no início, né, doutor? Lacra-se o estabelecimento, faz um inventário de tudo que tem, né, na empresa, e ali, com tudo que tem, é que os credores vão ter que se satisfazer. Né? Vão ter que receber os seus créditos dentro do que tem somente ali, que restou na empresa, quando ela fale. Então não é bom realmente para ninguém, mas nessa mesma linha, doutor Vinícius, ou seja, tem empresa que ela está mais com o pé para falir do que para recuperar. Como é que o magistrado define, não, aqui não tem como recuperar mais, aqui praticamente já tem que decretar a falência. Quer dizer, isso também pode acontecer? Na recuperação judicial, Walter, o juiz verifica mais as questões procedimentais. Se é recuperável ou não, os credores que vão decidir. Como falei na fala anterior, há um laudo de constatação prévia para ver se a empresa é viável, se ela pode ser recuperada. Alguém tem que assinar ali para convencer o magistrado. Isso. Aí ele deferindo a recuperação judicial e sendo o plano de recuperação aprovado pelos credores, tem que ser cumprido aquele que foi determinado sob pena de convolução e falência. E quem determina se vai ser aprovado ou não são os credores reunidos à Assembleia e divididos em categorias. Na recuperação judicial tem os credores trabalhistas, tem os credores com garantia real, os micro e pequenos empresários e os quirografários, que são, na grande parte, são consumidores ou fornecedores dessa empresa. Tem também os créditos extraconcursais, que seriam outras empresas que ajudam, que financiam essa recuperação, que são parceiros. Tá? Então, a empresa, se apresenta o plano de recuperação, tendo objeção ou impugnação, é marcada uma assembleia, que são convocados todos os credores, e ela sendo instalada, é deliberado. Por exemplo, créditos trabalhistas, eles geralmente são parcelados em até 12 vezes, que é o máximo que a lei permite. A jurisprudência também permite um deságio desse crédito trabalhista, ou seja, um desconto daqueles valores que seriam devidos a cada trabalhador. Depois vem os créditos com garantia real, que são geralmente bancos que emprestaram dinheiro, mas têm uma garantia real, que seria uma hipoteca, por exemplo, de um imóvel da empresa. E tem os credores quirografários, que os credores que mais sofrem na recuperação judicial são os quirografários, porque quase sempre são apresentados muitos deságios. Por exemplo, se eu tenho um crédito de 100 mil e a empresa propõe pagar 30% daquele valor em várias parcelas a perder de vista. Porém, ainda assim, é melhor um acordo desse tipo em recuperação judicial do que uma falência, porque na falência o fisco também entra nessa fila. Ou seja, tem os créditos extraconcursais, tem os trabalhistas, e vem o fisco, na terceira posição. Depois vem os quirografários. Então, se a empresa tiver um passivo grande tributário, por exemplo, a massa que for arrecadada para pagar os credores certamente vai ser consumida por essas três primeiras categorias, que é e não chega nos quirografários. Então, o risco de não receber nada numa falência
é maior do que Entendi. o receber um pouquinho na recuperação judicial. Perfeito. Agora, doutor Adelino, quer dizer, as empresas no nosso país, quando é que uma empresa é sólida e que dificilmente vai sucumbir ou vai vir, portanto, com um pedido de recuperação judicial? Quer dizer, nós temos a tradição de buscarmos primeiro a informação sólida para que possamos entrar no negócio com segurança. Quer dizer, o número de empresas que fecham suas portas, que entram no processo de falência, que de alguma forma buscam a recuperação judicial, são números que de alguma forma fogem do normal, chamam a atenção, fazendo uma comparação com países que de alguma forma também têm, vamos colocar assim, não a mesma economia nossa, mas que tem pelo menos aí o mesmo vigor de ter os seus negócios próprios. No Brasil nós temos uma tradição de empresas familiares. Então, ser empresário, né, requer, sem dúvida alguma, um conhecimento, um preparo, um planejamento, uma execução e um controle. Se eu quero o conceito de empresário, eu vou no Código Civil, pego o artigo 966 e vou verificar exatamente o que ele vai desenvolver e como é que ele tem que fazer, a habitualidade, a questão econômica, né? O que é ser empresário e como é que alguém vira empresário no Brasil historicamente. É alguém que perdeu o emprego, pegou uma indenização, montou um negócio, já está executando, criou uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica já tem um crédito pré-aprovado no banco, começa a pegar o dinheiro, mistura com as contas pessoais, chega final do mês, contrata um contador, né, que é um profissional, sem dúvida alguma, importantíssimo no negócio, mas o que o contador faz? Ele vai pegar os atos jurídicos realizados e vai consolidando certos ou errados. Não tem nenhum apoio, nenhuma estruturação jurídica de uma sociedade empresária no Brasil. Então, isso é histórico e o que a gente vê? Em 2 anos, os sinais de crise parece que vão se avolumando no momento em que esses negócios chegam na maturidade e aí eles começam a ter um declínio. E ali é o momento da inovação. Ali é o momento que, se não houver uma reorganização, sem dúvida alguma, é uma curva que ela vai começar a ter uma queda. E aí nós vamos verificando o seguinte, é quando o juiz também verifica, depois de se entrar com o pedido já de recuperação judicial, porque tem um momento certo, tá? Que é exatamente o momento quando ainda existe a viabilidade, ou seja, eu tenho um fluxo de caixa razoável, eu consigo me reorganizar na questão de gestão, eu otimizo os fluxos, eu coloco sistemas de qualidade dentro do negócio e aí eu faço com que o negócio volte e cresça. Né? Negócio, quando eu falo, é atividade, é empresa. Empresa é objeto. Né? Quem entra em recuperação judicial é o empresário e a sociedade empresária, não é a empresa. Bom, se eu não faço nada disso, eu continuo na minha curva de declínio e ali eu vou chegar no momento onde eu já estou pré-falido ou falido. É quando eu estou inviável. O passivo já é maior do que a condição que eu tenho de fazer os pagamentos e aí então eu não tenho mais saída. E aí existe uma coisa que é exatamente que muitos empresários não fazem e também as sociedades empresárias, que é o dever, no caso de dizer que está nessa situação. É o que nós chamamos de autofalência. No caso da falência, um credor pode pedir a falência do outro. E eu também posso, no caso, dizer que eu estou nessa condição e pedir a minha autofalência. Na verdade, a autofalência é um dever. Recuperação judicial, não. Só eu que posso requisitar, pedir a minha recuperação judicial. Né? Então, o Brasil tem visto uma mortalidade, vamos dizer assim, de empresas muito grandes. Por quê? Primeiro, porque demoram a pedir o processo de recuperação judicial. Ele é de 2005, mas existia um certo tabu de pedir a recuperação judicial, por desconhecimento, por falta de preparo dos profissionais que trabalham com isso. Então, existem muitas queixas, por exemplo, falando que as recuperações judiciais estão concentradas em poucos escritórios de advocacia no Brasil. Mas é verdade. São exatamente os que se prepararam para isso. Que os administradores judiciais são muito poucos no Brasil. É verdade, nós precisamos de mais pessoas trabalhando. Esse é um dos fomentos que nós fazemos na associação da ABAJUD, da Associação Brasileira dos Administradores Judiciais, porque na hora que sai uma recuperação judicial grande,
e a gente precisa montar uma equipe de 140 profissionais capacitados, a gente não acha. Né? E aí vem a dificuldade, por quê? Porque hoje grupos econômicos e grandes grupos econômicos entram em recuperação judicial. Basta ver a linha do varejo no Brasil, todas que já entraram e gente que está entrando, porque a recuperação judicial é um benefício. E é um benefício para todos, onde nós vamos ali montar um plano para sair daquela situação, mantendo a função social, a fonte produtora, os empregos e tudo mais. Então, para isso, para a economia, é realmente importante. Agora, o que tem feito subir muito o número de pedidos de recuperação judicial? É exatamente a expansão dos agentes econômicos. Então, hoje, time de futebol que antes tinha toda uma característica de sociedade civil, não era sociedade empresária, já pode entrar em recuperação judicial quando ele usa uma lei do ano de 2021, que é a lei da SAF, Sociedade Anônima de Futebol. A mesma coisa o produtor rural em 2020, quando ele foi, não que não pudesse entrar em recuperação judicial, mas ele pode entrar, inclusive, como pessoa física. E isso foi consolidado em 2020 com a alteração que nós tivemos através da Lei 14.112. Então, por isso que é importante estudar e verificar exatamente esses pontos, onde nós podemos, como advogados, como contadores, economistas e administradores, dar a mão aos empresários brasileiros e às sociedades empresárias, evitando que eles fechem as portas. Porque cada um que sai desse meio realmente traz um trauma naquela situação. Imagine uma cidade que vive de uma indústria de fabricar sapato. Então, ali gira a economia, as pessoas estão empregadas, fecha aquele negócio. Praticamente a economia, né, vai se esvair e ali, olha o prejuízo que isso pode ter. Então, é melhor utilizar institutos assim do que realmente ficar de fora. Então, o número de pedidos aumentou porque agora o agro também, ele passou a integrar, né, de um modo mais consistente, organizando a sua contabilidade, que sempre foi um pouco mais frágil em relação a um negócio aqui na capital, mas fazendo com que também o agro, que realmente representa um valor expressivo no PIB brasileiro, possa se utilizar dessa mecânica. Agora, então, assim, para o profissional chegar até lá, né, lá no agro, onde a concentração realmente está muito nos centros urbanos, já dificulta um pouco. Agora, a partir do momento que a gente começa a falar e que aqui a Rádio Justiça nos dá essa oportunidade de abrir esse espaço para que nós possamos dizer o que é o administrador judicial, falar do processo da recuperação, desmistificar, né, tudo isso e mostrar que ele é acessível aos profissionais que querem realmente evoluir em relação a essa questão profissional, isso faz com que o próprio mercado comece a olhar de uma outra forma e verificar o seguinte: temos gente com capacidade, eu não preciso estar importando outros profissionais. Então, eu estou realmente dando uma segurança maior no momento em que essas capacitações são feitas e que essas análises de mercado também passam a compor esse próprio trabalho de um advogado que antes só olhava realmente aquele lado social, não tinha essa visão um tanto empresarial, pelas próprias limitações da profissão. Agora, é interessante, quer dizer, o que está sendo colocado aqui, doutora Ana Paula, quer dizer, a empresa, ela para, de alguma forma, estar bem, é evidente que tem todo um dinamismo, cada um dentro da sua função, mas é importante também ter dentro da empresa eu não digo o administrador judicial, o administrador que entende realmente do negócio, ligado, portanto, à área do direito, à área judicial, até mesmo para ir orientando, prevenindo, para não deixar a chegar no ponto de buscar, portanto, aí uma recuperação judicial? Exatamente. Isso é um ponto muito importante que o senhor abriu, né? Porque é até uma conversa direta que a gente tem sobre esse assunto, que a maioria das empresas hoje em dia, a maioria sim, eu não vou dizer em questão de número nem de pesquisa, mas é pela minha visão, né, que trabalho na área, sim, não tem esses profissionais, não contrata esses profissionais, que é o advogado empresarial, que é justamente o advogado especializado em direito empresarial, que está ali a todo momento para assessorar a empresa, né, tanto em questões contratuais,
questões contratuais de trabalho, Sim, né, de sim. contratos de trabalho, contrato de pessoa jurídica, né, também de gestão, para ajudar na visão da gestão, né, mas não só, né, porque a gestão realmente é do administrador da empresa, certo? Mas precisa, sim, toda empresa tem a necessidade. É importantíssimo que haja um profissional do direito, né, especializado em direito empresarial, ali assessorando a empresa para que realmente não chegue num ponto, né, que como está chegando a maioria dessas empresas, grandes empresas, grupos econômicos hoje em dia, a pedir uma recuperação judicial, né? Porque ali já chegou numa crise, né? Então, o profissional do direito empresarial é de extrema importância para a saúde da empresa. Qual o desconforto que uma grande empresa sente ou sofre quando busca uma recuperação judicial? Quer dizer, no olhar do mercado, ela pode ser entendida como uma empresa fracassada ou é normal realmente, dentro do conceito empresarial, a recuperação judicial ser considerado um fato normal comum, doutor Vinícius? Quando a empresa pede recuperação judicial, Walter, sendo uma sociedade anônima, por exemplo, um dos primeiros efeitos é a queda das ações, né? Uma sociedade anônima aberta. Então não é bem visto uma empresa que busque uma recuperação judicial. Não é bem vista. A exemplo da Lojas Americanas, quando foi descoberto lá uma alegada fraude contábil, as ações passaram a valer centavos. Ou seja, o que tinha algum valor passou a valer quase nada no mercado. E em relação às sociedades limitadas, um dos principais efeitos de um anúncio de recuperação judicial é a perda de crédito. Quase nenhum banco vai querer emprestar dinheiro para uma empresa que já está com um pezinho na insolvência. Ou se emprestar, ele será a juros mais caros do que se fosse para uma empresa que está com a saúde financeira boa. Por isso que foi criada essa figura do fomentador da recuperação judicial, que são fornecedores e parceiros que auxiliam essa recuperação, que financiam a empresa para ela continuar sendo uma fonte geradora de empregos e riquezas e divisas, principalmente tributos, que o que alimenta o Estado são o pagamento dos tributos, porque em caso de uma eventual falência, esses credores parceiros que auxiliaram na recuperação judicial, eles entram na primeira posição da fila, crédito extraconcursal, na frente principalmente dos credores trabalhistas. Ou seja, apesar de não ser uma situação boa, uma situação de crise econômico-financeira, existem mecanismos que auxiliam a empresa a tentar se recuperar, conforme o plano que foi apresentado, e também auxiliam na angariação de parceiros que auxiliem financeiramente esse sorgimento. Quando se fala justamente numa empresa que busca, portanto, a recuperação judicial, doutor Adelino, quer dizer, é aquela empresa com aquele CPF, porque tem muitas empresas que têm as suas filiais, né? Tem a matriz, que tem, portanto, as filiais. Quando ela entra, portanto, com a solicitação aí de recuperação judicial, é para todas ou especificamente para aquela? Depende muito, porque nós temos hoje a possibilidade mais real do que antes de 2020 de entrar com um grupo econômico, né? Eu posso entrar separado, eu posso entrar de uma maneira só, né? De um modo só, com um processo só. Só que é aquela história, se eu entro com todo mundo junto, eu lancei o navio em alto mar. Se afundar, vai todo mundo, né? Agora, se eu separo, aí eu tenho vários barquinhos, sim, né? Porque cada um tem ali o seu CNPJ. Então, eu lembro que tinha um juiz que me falava exatamente isso. E todo mundo que chegava lá junto, né, ele mostrava e verificava a possibilidade, inclusive, de separar. Também porque a própria contabilidade ela fica muito mais complexa a partir do momento que eu junto tudo. E eu junto tudo, normalmente, quando tem garantia cruzada, quando é a mesma administração para todo mundo, quando é a mesma contabilidade, então a conta de uma mistura com a conta do outro, então normalmente vai assim. Agora, sem dúvida, é um processo mais complexo,
né, para poder verificar. Mas eu posso tanto de uma maneira quanto de outra. Agora, eu só queria ressaltar uma coisa. Pois não. Né, que foi falada ainda há pouco, mas é bom que a gente fique bem atento. Pois não. A falência, ela vem lá do histórico dela, do direito penal. Então, antigamente, essa história de devo, não nego, não pago, nós temos registro na história de torturas, de sequestro, de morte, de tudo isso. Então, se pagava uma dívida dessa com a questão pessoal, né? Com a evolução do direito comercial, os atos de comércio, que hoje, né, a gente chama de direito empresarial, muitos falam que não, que é ainda, na verdade, o direito comercial, mas passando dessa polêmica, o que nós temos hoje é que a gente paga essas dívidas com os bens. É por isso que na falência, o que acontece? Faliu, é ruim para todo mundo, por quê? Porque nós vamos atrás dos bens daquele CNPJ, daquela sociedade empresária, por exemplo. Então, quantidade de bens arrecadados vão ser leiloados, vão ser vendidos por outros modos, que hoje a lei já permite, e aí o dinheiro que eu arrecadar é o que eu vou pagar. E existe um princípio no direito que é chamado de par conditio creditório, que é exatamente eu vou pagar de modo proporcional. Porque nesse caso eu estou falando de uma grande execução coletiva, né? Então eu vou pagar todo mundo, só que eu não tenho dinheiro para pagar todo mundo. Então eu vou pagar proporcionalmente aos créditos, aos que são estabelecidos na sua forma de credores, no artigo 83, créditos concursais, aí da lei de falência, e também no artigo 84 são os extraconcursais, que estão fora. Então é bastante complexa essa mecânica. Então significa muitas vezes que quem pede falência pode nem receber. Ele é simplesmente o impulsionador daquele processo da falência, né? Porque existe uma ordem de pagamento de credores. É um processo extremamente organizado. Tá? Agora, como você mencionou há pouco, é bom que fique muito claro. Tá? A pior recuperação judicial é melhor do que a melhor das falências. Tá? Que a gente nunca esqueça isso. Então, é muito melhor eu estar com a recuperação judicial do que eu ir com a falência. É por isso que quando se ingressa com o pedido de recuperação judicial, existe esse sobreesforço, como a doutora Ana Paula já mencionou aqui, exatamente do cumprimento de um plano e evitar que ele seja convolado em falência. Porque hoje a lei, inclusive, me faculta uma coisa. Eu, devedor, apresento um plano em 60 dias. Aí o plano é rejeitado, não tem jeito. Então, os credores agora podem apresentar um plano alternativo. Olha o comprometimento de um credor que apresenta um plano alternativo de recuperação judicial, alguém que não está dentro ali da empresa. Porque o Brasil permite que quem entra com recuperação judicial continue no comando dos seus negócios. É diferente de outros países, onde essas pessoas são afastadas. Aqui só são afastadas por exceção. Aí entra uma outra figura, que não é o administrador judicial, que é o gestor judicial, que é alguém que vai fazer uma intervenção naquele negócio para levar até o final a recuperação judicial. Então são várias possibilidades no processo, é realmente uma mecânica muito interessante, e quando a gente começa a estudar esse processo, que é considerado um processo novo dentro do ordenamento jurídico, porque ele é de 2005, né? E com a alteração de 2020, nós ainda temos, na verdade, jurisprudências sendo consolidadas. Por isso que eu acho que não é hora de mexer na lei de falência. Houve recentemente uma iniciativa de um projeto de lei 03/2024, eu considero completamente equivocado. Tá? Porque não é hora de mexer, inclusive entraram vários substitutivos, foi aprovado na Câmara de Deputados e ali desvirtuou completamente todo o texto, colocando coisas a respeito dos administradores judiciais, que não era esse o objetivo desse projeto de lei original. Então é esse o nosso apelo, inclusive o trabalho feito junto ao Legislativo, aos senadores, para que não aprovem, né, e realmente está meio que em sobreestado essa situação, esse projeto de lei, porque realmente não atende à classe do que nós temos dos administradores judiciais, nem aos empresários, nem às sociedades empresárias e muito menos à justiça. Esse pedido de, doutora Ana Paula, pedido de, enfim, de recuperação judicial, só pode ser feito por grandes empresas ou não? Não, hoje, atualmente, ela pode ser feita por pequenas empresas também. Não só grandes empresas. Agora, o procedimento é outro.
quando se trata de pequenas empresas. E que procedimento seria esse, então, já que é o... É um procedimento completamente diferente dentro da própria lei, né? Os prazos vão ser outros para poder homologar. Não vai ter diretamente Assembleia Geral de Credores, certo, doutor? Se não me engano, é isso? É um plano especial. É um que plano é feito, especial. Né? É um grande parcelamento, né, doutor? Exatamente, é um grande parcelamento. É um plano então, especial. É outro procedimento muito mais curto, muito mais rápido, né? Por conta de... Também o deságio, né? É diferente também, a questão do deságio. Tem uma coisa, eu posso falar também? Por favor. Tem uma coisa que é importante a gente sempre observar, que o trabalhador, né, é a mola-chave de um negócio. Sim. E a microempresa e a empresa de pequeno porte, elas são consideradas como se fosse também a parte assim, um tanto mais frágil desse nosso mundo empresarial. Por isso que elas são tratadas de modo diferente. Então, por isso que a lei colocou um grande parcelamento. É um plano único, onde a própria remuneração do administrador judicial ela cai, ela não vai até 5% do valor da dívida que foi colocada lá no pedido de recuperação judicial, ela vai só até 2%, né? Devido à própria capacidade de pagamento de uma microempresa e de uma empresa de pequeno porte. Ela entrou como uma forma de se colocar à disposição a lei para a microempresa. E a gente tem visto nessas últimas notícias um recorde aí que estão batendo de pedidos de microempresas e empresas de pequeno porte. O mais curioso é que elas podem optar em não seguir este plano. Elas podem optar em não seguir esta recuperação judicial especial. Elas podem optar no próprio pedido de seguir uma recuperação judicial ordinária, normal. Aí a remuneração do administrador judicial também vai para 5%. Então, ela passa a ter os próprios passos de uma empresa média, de uma empresa grande. Mas não significa que recuperação judicial não pode ser pedido por quem é pequeno, médio ou grande. É uma lei que foi feita para todos os empresários e todas as sociedades empresárias designadas aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Bom, o assunto é vasto, né? Estamos aqui fechando a primeira hora, com certeza vamos ter mais uma hora pela frente para levar mais informações e buscar também com os senhores, né, mais informações, mais detalhes a respeito deste assunto que é importantíssimo. Eu peço licença, doutora Ana Paula, peço licença também ao nosso doutor Adelino, ao doutor Vinícius, para que possamos ir ao intervalo, que é rápido. Voltamos em instantes para darmos sequência ao debate dentro do Justiça na Tarde. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. E vamos nós, já entrando então na segunda hora do nosso debate, são 16 horas mais 3 minutos. E hoje o tema, o assunto que nós estamos aqui debatendo, é para chamar a sua atenção. É você mesmo, você que é profissional liberal, você que é administrador de empresas, você que é advogado. Olha, nós estamos aqui entrando num assunto este que com toda certeza vai fazer com que a nossa justiça tenha, portanto, bons profissionais para poder, de alguma maneira, enfrentar aí a demanda que são os pedidos de recuperação judicial. A cada dia vem crescendo, portanto, aí este número, não que nos alegre, portanto, aí este aumento de números, não, muito pelo contrário. A gente gostaria de ter essas empresas, de certa forma, com a saúde forte e, de certa forma, gerando, portanto, aí, riquezas para o país, no campo social, gerando empregos, enfim. Mas, infelizmente, muitas adversidades vêm, portanto, aí surgindo e, com isso, vem crescendo, portanto, aí este número. E hoje nós estamos abordando este assunto do administrador judicial. Estamos abordando este assunto aqui com a nossa convidada, como também com os nossos convidados. Doutor Adelino Neto, que é engenheiro, advogado, é o presidente da ABAJUD, que é a Associação Brasileira de Administradores Judiciais.
o doutor Vinícius Cavalcante, que é advogado e diretor acadêmico da Associação Brasileira de Administradores Judiciais, e também com a doutora Ana Paula Boaventura, ela que é advogada empresarial e também administradora judicial. Então vamos focar nesse ponto agora, doutora Adelino, como também a doutora Ana Paula e o doutor Vinícius, ou seja, já que a preocupação que a gente vê aqui com os senhores e também com a senhora é justamente trazer para dentro desse fenômeno, vamos colocar assim, profissionais. Agora, o que me chama aqui a atenção, porque tem muita gente que eu descobri ali uma mina de ouro, eu não vou contar para ninguém, porque senão o pessoal vai lá e leva o meu ouro todo. E o que a gente observa aqui com os senhores é a abertura, é chamar realmente, é formar bons profissionais para que também estejam prestando esse serviço com qualidade, doutor Adelino. Quer dizer, a pessoa que quer realmente fazer este curso, por onde é que ela começa? Nós tivemos algumas iniciativas no Brasil de formação, depois que alguns tribunais ensaiaram há um tempo atrás turmas de formação de administradores judiciais, né? Então, nós tivemos a iniciativa de alguns tribunais, começando aqui pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mas por uma questão, muitas vezes, de recurso e de disponibilizar de modo permanente essas turmas, isso não foi possível. Aí nós levamos, à época, até a OAB, né? Então, através da OAB, nós desenvolvemos um trabalho junto da Escola Superior de Advocacia, levando mini-cursos a respeito do tema, de modo a despertar a atenção de alguns advogados, porque sempre existia um tabu com o direito empresarial nas universidades. E esse tema não é abordado de modo abrangente em nenhuma universidade brasileira, né? Normalmente é uma disciplina de último semestre, quando não uma disciplina que está junto de outra, né? E ali simplesmente se faz de um modo bem teórico, nada prático, se fala a respeito do que é administração judicial, do que é recuperação judicial e da própria falência. Então, eu lembro que quando eu fui dar aula a primeira vez, há mais de 30 anos, né, concursado que sou também da universidade, e aí chegando lá, a disciplina, né, que sempre sobrou era direito comercial. Então, éramos muito poucos enfrentando esse tipo de coisa. Talvez pela minha formação de engenheiro, de ter vindo de multinacional americana há muitos anos, eu já tinha um preparo na questão da gestão empresarial e isso sempre me chamou muita atenção. E eu fui descobrir que os tribunais têm essa dificuldade de cumprir o que determina a lei, que é ter um profissional externo para compor a equipe do juiz, que é a figura do administrador judicial, alguém que entenda de gestão de negócio. Então, a gente casou isso, juntou vários profissionais da região e hoje no Brasil nós verificamos que já existem várias pessoas empenhadas em realmente desenvolver, até porque se nós não tivermos esses profissionais, nós não vamos conseguir trabalhar um grande processo. Então, nós estamos nos preparando para o momento atual, é claro, mas também um pouco mais para frente. Quando teve a pandemia, diziam que os tribunais iam ficar abarrotados de processos e os tribunais não iriam dar conta de cumprir o que diz a Lei 11.101 de 2005. Essa era uma preocupação, imagina, das varas empresariais, que são muito poucas, aqui no Distrito Federal só tem uma, né, para uma quantidade imensa de processos. Já é hora, inclusive, de se repensar, via tribunal, mas aí é uma questão interna do tribunal, de realmente, talvez, criar uma segunda vara, coisa que a nossa associação já fez requerimento ao Tribunal de Justiça, né, e à época foi negado em virtude de não ter recurso. Bom, aí nós levamos do que tínhamos na OAB até a Escola de Magistratura. E ali nós fomos consolidando junto com a vara empresarial e mostrando a necessidade dessa formação. E ficamos surpresos com a adesão dos advogados e de outros profissionais no interesse pelo tema. E, é claro, é um grande nicho de mercado, é um grande nicho de trabalho aí no negócio, que realmente se mostra cada vez mais importante, né? Não digo só pela questão financeira, mas pela questão da qualidade do que se tem que fazer e também do nosso próprio auxílio à justiça como uma verdadeira missão aí desse trabalho, né? Então, o que nós
aportamos e resolvemos fazer foi, em nome de uma associação, criar um curso permanente. E para você ter ideia, nós tivemos recentemente alunos de Londres, né? É claro, eram brasileiros que estavam fora, sim, alunos de Portugal, alunos de outros países, ingressando nesses nossos cursos intensivos, porque ali nós conseguimos passar uma carga horária mínima aí de 48 horas e tivemos a felicidade de uma grande instituição, né, uma universidade de 1971 aqui no Distrito Federal, nos dar todo o suporte, que foi, vou falar o nome aqui, que foi a UPS, né, para que nós pudéssemos levar um curso de pós-graduação. Então, nós já estamos avançando na pós-graduação e agora pleiteando um mestrado também nessa nossa área. Então, nós estamos organizando desde a parte de cursos livres, formando com o único intuito de colocar realmente à disposição, né, do mercado e aí no trabalho, pessoas preparadas para fazerem a diferença e ajudarem nessa nossa questão da economia brasileira. Nós consideramos isso aí um trabalho importantíssimo, né, e super necessário no momento atual. Tem perfil para, de alguma forma, fechar o curso com sucesso? Ou seja, ou o perfil é a força de vontade da pessoa que, de certa forma, busca esse curso, doutor Vinícius? Eu diria que é força de vontade, Walter. Primeiro porque o direito empresarial não é uma matéria do direito que tem muitos adeptos, né? Na faculdade, ou a pessoa gosta de civil ou penal. O empresarial... O pessoal foge. Foge, é deixado de lado. Porque pode ser complicado para alguns, mas se você se estudar, ele é fácil de entender. Por exemplo, questões societárias e comerciais são mais ensinadas em faculdades. Recuperação judicial e falência são poucas as faculdades que ensinam. E dentro da insolvência, há pelo menos 3 posições que um advogado, por exemplo, pode exercer. Ou ele pode ser administrador judicial, se especializar, ou ele pode se especializar para ser advogado de devedores, para pedir recuperações judiciais, ou ele pode se especializar para ser advogado de credores. Ou seja, que ele tenha expertise para habilitar créditos dos seus próprios clientes ou habilitar créditos de outros advogados que não sejam especialistas. Ou seja, entendendo recuperação judicial e falência e administração judicial, são muitas as oportunidades que um profissional do direito, por exemplo, tem para atuar na área. E a senhora buscou justamente essa especialidade, né, doutora Ana Paula? Portanto, o direito empresarial, porque a senhora já também conhecia, portanto, essa, enfim, né, essa figura do administrador judicial? Olha, para falar a verdade, não. Né? Como o doutor Vinícius diz, na faculdade ou a gente vai para o direito civil ou a gente vai para o direito penal. Uhum. Né? Então, assim, eu era uma advogada bem civilista, ainda sou uma advogada civilista, sim. Né? Mas que, conhecendo o doutor Adelino, conhecendo esse curso, conhecendo a lei, conhecendo toda essa gama desse mundo, né, da recuperação judicial, eu me interessei. Me pós-graduei em Direito Empresarial, né? O Direito Empresarial, para mim, era bem visto na faculdade, mas realmente não era uma matéria muito popular, né, entre nós, os alunos. Então, eu não fui por esse caminho, né? Eu segui o caminho do direito civil, do direito de família, de inventário, né? E só agora, sim, assim, recentemente, tem uns 2 anos para cá, que eu comecei a me interessar pelo direito empresarial, pela saúde das empresas, pela recuperação judicial, né? Pela figura do administrador judicial, que encanta mesmo, né? Mas, assim, também pela responsabilidade de conseguir aliar, né, o conhecimento à prática que temos hoje, né, com a Lei 11.000, que também é de 2005, também não é tão nova assim. É nova, mas não é, né, doutor? É nova, mas não é tanto, né? Mas, assim, eu não vim de antes, né, seguindo nesse caminho do direito empresarial. Eu me interessei tem uns 2 anos para cá. E é uma área extremamente, assim, interessante. Eu estou, assim, fascinada. Olha, que ótimo.
Que ótimo. Agora, doutor Adelino, claro, a gente está falando aqui da figura, portanto, do advogado. Mas existem outras profissões, como o senhor já citou aqui no início, que também podem compor aí essa equipe. Quais são essas profissões mesmo? Podem sim. Nós temos preferência, diz o artigo 21, né, da Lei 11.101 de 2005. Nós temos uma preferência, não significa que isso é taxativo, isso não é fechado, por advogado, economista, contador, administrador de empresas, ou eu posso também formar uma pessoa jurídica especializada. Eu lembro que quando nós iniciamos, junto com o ex-juiz da Vara de Falências, alguns cursos, né, visando trazer mais gente preparada para poder estar auxiliando o próprio juízo, ali alguns contadores entraram, né? Então, eu acho que isso aí abriu a iniciativa, junto ao Conselho de Contabilidade, para que eles criassem comissões também de trabalho. Eu fui o fundador e o primeiro presidente da Comissão de Falência e de Recuperação Judicial da OAB do Distrito Federal. Isso foi um marco porque no Brasil inteiro as outras OABs, né, algumas já tinham algumas iniciativas assim isoladas, mas elas foram consolidando essas comissões. Nessas comissões, eu lembro que nós iniciamos, eu acho que com 10, 15 pessoas, quando eu vi já estava quase que a OAB toda ali dentro, né, do auditório, porque parece que o assunto ele vai emocionando, ele vai passando e vai mostrando possibilidades. E aí outros profissionais que não eram advogados começaram a perguntar, inclusive, se podiam assistir ali o que a gente debatia nas questões legislativas e também nas questões executivas, que eu chamava de observatório. Porque o que a gente pretende, por exemplo, nessas comissões que hoje foi lançada, né? Uma comissão desse tipo na Abajude também, é que nós possamos organizar com dados, com informações, porque quem não tem dado a respeito disso, quantos processos entraram no Distrito Federal, quantas no Mato Grosso, quantas lá, de que tipo foram, quantos foram resolvidos, né? Então, nós precisamos fazer trabalhos, como já foi desenvolvido na Vara de São Paulo, que foi um observatório que começou a mapear processos, porque com essas informações nós vamos trabalhando isso muito melhor. Então, é um dos nossos objetivos, avançar para o Brasil inteiro e no Brasil inteiro disponibilizar esse tipo de conhecimento para todos os tipos de profissionais interessados que venham realmente a trazer, né, melhorias para esses processos na justiça brasileira. E este curso, doutor Vinícius, claro, né? Tem época certa, a duração, como é que é o curso em si? Tem o curso de curta duração e tem a pós-graduação. Eu fiz esse curso de curta duração lá em 2017, 2018, quando fundamos a Abajude, e estou terminando essa pós-graduação para me aprimorar. Mas, basicamente, se a pessoa entender da lei de recuperação judicial e falência, além de ser formada em direito, ou ser contador, economista, ou administrador, ela é apta a ser o administrador judicial. E não só judicial, ela pode operar também extrajudicialmente em empresas que operam no mercado regulado. Por exemplo, eu não posso pedir a falência de um banco, eu não posso pedir a falência de uma seguradora e nem de um plano de saúde. Mas por que não pode? Porque a legislação veda. Empresas que operam mercados regulados, primeiro eles têm que ter a intervenção da agência reguladora, por exemplo, dos bancos, o Banco Central, os planos de saúde, a ANS, os seguros, a SUSEP, porque para proteger o mercado, para não ter uma derrocada, se uma empresa dessa entra em falência, é um prejuízo enorme. Sim. E só é decretada a falência se a agência reguladora específica autorizar. Por exemplo, se um banco estiver em crise, ele pede socorro ao Banco Central, que nomeia o interventor para tentar apaziguar a situação. Ou, se for o caso, liquidar aquele banco, para não prejudicar tanto os credores quanto o mercado. Se não for possível fazer essa liquidação, aí o Banco Central autoriza a falência, que é pedida por esse profissional
que é um administrador extrajudicial, digamos assim, que na prática funciona como um administrador judicial de falência e recuperação, e ele pede em juízo essa falência. Como, por exemplo, aconteceu aqui no Brasil com o Banco Econômico, o Banco Santos. Sim. Primeiro tentou recuperar junto à agência reguladora, que é o Banco Central. Não foi possível, o liquidante foi autorizado a pedir a falência e está sendo pago os credores conforme as forças da massa. Agora, doutora Ana Paula, quer dizer, é muito interessante, né, tudo isso aqui que nós, portanto, estamos aqui pontuando, levando com mais detalhes, portanto, aí para o nosso ouvinte. Agora, a questão é justamente essa, né? Ou seja, a pessoa, uma vez diplomada, vamos colocar assim, concluiu, portanto, ali o seu curso, está, portanto, apta para poder, de alguma forma, exercer aí essa função. Teria que dar mais um passo ou automaticamente ela já estaria inserida ou teria que buscar essa pontuação junto ao tribunal próprio, né, que cuida, portanto, dessa questão aí de falência? Na verdade, a pessoa que está habilitada, né, ela tem que procurar se cadastrar nos tribunais. Né? O primeiro passo é esse, ela tem um diploma, né, tem uma especialização ali, então ela tem que ir em busca de fazer os cadastros. Cada tribunal do Brasil tem lá na sua página o cadastro que você pode fazer, né? Eles exigem uma série de documentações, certidões de nada consta, né, para que você faça o cadastro para ser nomeado, quem sabe, uma hora pelo juiz para ser um administrador judicial. E quero aqui falar também que, aproveitando que, né, o doutor Vinícius falou dessa questão do administrador extrajudicial, só puxando um ganchinho para cá, hoje em dia também, a figura do administrador judicial não está sendo usada só nas ações, nas recuperações judiciais e falência. Não é? Os juízes, hoje em dia, têm nomeado nós, né, administradores judiciais, para outros tipos de ações. Por exemplo, a ação de execução, né, que no Código de Processo Civil, lá no artigo 866, acho que parágrafo 3º, né, trata da figura do administrador judicial que pode penhorar, né, que o juiz chama para penhorar um dinheiro em caixa da empresa, do faturamento, exatamente isso. Né? A empresa está passando está sofrendo uma execução, alguém está executando essa empresa, né? Não conseguiram penhorar nenhum bem, nada, não conseguiram encontrar nada. Então, essa é a última opção que o juiz, né, que tem lá a opção no Código de Processo Civil, né, e pegam essa figura do administrador judicial para auxiliar nesse tipo de trabalho também. Certo? Também estão pegando a figura do administrador judicial para ser administrador judicial de inventários. Eu, por exemplo, sou administrador judicial de um inventário. Né? Quando todas as partes do processo de inventário não entram no acordo, né? Quando o inventariante não consegue dar andamento no inventário, então o juiz chama a figura do administrador judicial para ser o braço dele ali fora, fazer algumas atividades que o juiz mandar. Entendi. Interessante, né? O leque é muito grande. Sim, bastante. Só para também desmistificar, doutor Adelino, dizer, a figura do administrador judicial não tem nada a ver com o oficial de justiça, né? Não, nada a ver. São dois órgãos, vamos chamar assim, importantes, né? Estou usando a terminologia do direito administrativo, muito importantes. O oficial de justiça, ele vai levar as notificações, as citações do que tem para as partes, conforme determinações do juiz. O administrador judicial, em uma recuperação judicial, ele é um fiscal do que acontece ali. Ele faz relatórios mensais, ele é obrigado hoje a ter um site de comunicação com os credores. Ali ele coloca alguns formulários importantes, ele envia correspondências mediante, quando um edital, na primeira relação de credores, ele é publicado pelo juiz e ele precisa, de modo administrativo, checar se os créditos que foram relacionados estão de acordo. Isso em 15 dias, logo após o deferimento
de um processo de recuperação judicial. Aí é muito importante ele elaborar uma segunda relação de credores e mantendo um quadro geral de credores, porque tem créditos que entram, tem gente que faz habilitação retardatária de um crédito, não estava na primeira relação, existem divergências dos valores que foram colocados nos créditos. Eu entendo que é uma classe, o banco já entende que é outra, e essas modificações de classe podem determinar questões de pagamento. Eu posso escrever num plano que tem deságio de 70% em cima da terceira classe, que é o que normalmente aparecem. Esses deságios, que é a classe dos quirografários, um título de crédito, uma duplicata, uma promissória, por exemplo, né? Um dinheiro de terceiro que se coloque ali também. Então, assim, depende de como tudo isso vai trabalhar. O oficial de justiça já tem uma designação do cargo, vinculado também para auxiliar o que tem ali no juízo, mas de uma forma muito mais contundente. Inclusive, alguns fazem avaliações, né? Então, é bem diferente uma coisa de outra, né? Eles não seguem a Lei 11.101 como nós, que é realmente o nosso escrito ali, que nós vamos, né, atrás do que está ali do começo ao fim. E qual é a dinâmica desse curso, doutor Avelino? O nosso curso ele tem hoje distribuídas 48 horas, onde um artigo ele é publicado, ele é feito, né, por cada aluno e é publicado na nossa plataforma da aba Ajude, onde nós temos uma área de membros, eles se associam e quem é associado faz o curso. Esse curso nós temos dividido ele em 5 sábados, né? E nesses sábados nós fazemos a abrangência dos 201 artigos que nós temos dentro da Lei 11.101, distribuídos de modo bem didático. Eles recebem um livro na forma de um e-book, né, gratuitamente. É um livro que comenta todos os artigos, foi um livro que eu escrevi. Eu tenho já 7 obras publicadas a respeito, desenvolvendo mais 2 agora. A gente não para de trabalhar no tema. E aí, então, a gente começa falando inicialmente uma introdução na Lei 11.101, fala das disposições gerais, das disposições comuns. Depois nós vamos falar dos aspectos, em outra aula, dos aspectos importantes, dos aspectos materiais da Lei 11.101, e abordando principalmente o processo de recuperação judicial. Numa terceira etapa, num terceiro dia, nós vamos trabalhar a questão do administrador judicial de ponta a ponta. Depois nós vamos ainda destacar pontos importantes no caso da recuperação judicial que foram inseridos pela última alteração legislativa, que é onde nós temos as conciliações e mediações, que hoje são super importantes dentro da nossa lei. Isso foi feita uma alteração em 2020. Nós falamos da consolidação processual, da consolidação substancial. Nós vamos também falar da nova possibilidade do que nós chamamos de Deep Finance, que é o financiamento de empresas em recuperação judicial. Isso foi um grande alento para o empresário e para a sociedade empresária, e abriu um novo mercado de fundos que colocam dinheiro ali nessas empresas em recuperação, né? E outros pontos que foram alterados, porque as alterações foram muitas, inclusive a questão do produtor rural, e abordando a importância hoje do processo no agro. Agora, levando tudo numa visão muito prática. Depois, no último dia, nós tratamos basicamente do processo de falência. O processo de falência, ele vai do artigo 75 até o 160. Então, você nota, ele é muito grande. Recuperação judicial vai do 47 ao 74. E, no final, são as penas. Porque a gente tem que mostrar que o direito penal econômico também é importante, né, dentro dessa nossa lei. E existem punições. Falência da prisão. Se eu tiver simulação, se eu tiver um esvaziamento do negócio, passei o meu negócio em nome de um terceiro e deixei rolando lá a dívida, eu posso ter questões do direito civil, da desconsideração da personalidade jurídica que atingiu os sócios. Então, existem 3 fatores muito importantes na falência, que é o nosso artigo 94. Eu posso ter falência por impontualidade injustificada, né? Eu devo, tem lá um título de crédito de 40 salários mínimos, esse é o limite, não paguei, né? E ali, pronto, deixei em pontualidade, peço falência se for um devedor empresário.
A segunda hipótese, numa execução frustrada, devo, não nego, não pago, não interessa o valor do título de crédito que existia. Então, ali eu posso ingressar. Aliás, é o fator que mais se ingressa em falência, em pedido de falência no Brasil, são por execuções frustradas. E a terceira é o que nós chamamos de atos de falência, que é má-fé. Então, se eu tiver dolo e má-fé, cadeia. Então, nós temos previsões de prisões, né, que vem exatamente do artigo 168 para frente, aqui na nossa lei de falência, porque, como eu disse ainda há pouco, ela veio do direito penal. Então, esse resquício veio. Então, tem um campo muito aberto de trabalho hoje no Brasil que eu não tenho visto, né, alguém se especializar também nisso, que são os crimes falimentares. Então, os crimes falimentares, para quem gosta do direito penal e está muito afinado com isso, realmente é uma outra área a ser ainda desenvolvida. Porque hoje o que existe, quando alguém precisa de uma coisa como essa, aí vem aquela dúvida, né? Para existir o crime falimentar, primeiro tem que ter o pedido de falência. Então, isso é uma discussão muito grande que a gente tem. Tá? Ou só o ato que ele está fazendo, desenvolvendo, como se já fora algo da área de falência, se realmente isso já dá base para a gente ingressar com essa questão da tipificação do crime. Tá? Então, é algo que tem que ser ainda bem trabalhado e é algo do direito penal que está inserido dentro ainda da nossa lei de falência pela própria origem dela. Uhum. Agora, doutor Vinícius, claro, ainda sobre a formação neste curso, quer dizer, qual é a duração realmente do curso? É presencial? Pode não ser presencial? Qual é a dinâmica? Esse que oferecemos na Abajude, ele é online. Online. Né? Dura geralmente 5 semanas. E a pós-graduação também é online com aula ao vivo. Né? Esse curso de curta duração também é ao vivo, mas também se pode ver aula gravada. E esses cursos são de extrema importância, porque quando eu comecei a atuar nessa área, eu tive que aprender fazendo. Eu não tinha ninguém para me ensinar, para me dar dica de como fazer, como não fazer, como eu lacro um estabelecimento, como eu faço um inventário, como eu relaciono bens, como eu faço verificação de crédito. Tudo isso foi aprendendo fazendo. E além desses cursos, para os nossos associados da Abajude, a gente oferece a mentoria, que é os administradores novos que entraram no mercado e foram nomeados. A gente tem a mentoria, que não paga nada mais por isso, que a gente mostra como é que deve ser feito, como é que tem que ser feita a lacração, como é que é feito o inventário dos bens, como é que é feita a arrecadação dos bens, como é que eu faço para vender esses bens, se eu vendo agora ou se eu espero o processo para vender, porque o administrador judicial, principalmente na falência, ele só recebe se os ativos forem vendidos. Ele tem que procurar esses ativos. Hoje a Justiça ajuda muito com ferramentas eletrônicas, por exemplo, o Sisbajude, que ele faz uma varredura de contas bancárias. Tem o CNIB, que ele faz uma varredura de imóveis registrados em nome do falido. Isso já auxilia bastante. Mas com relação a carros, por exemplo, a gente tem que ir atrás. Tem que verificar onde é que está registrado o endereço. Se tiver apreendido no Detran, a gente tem que ir lá atrás do Detran para confirmar e avaliar esses bens. Tudo isso a gente aprendeu fazendo. E é tão importante esse trabalho da Abajude, porque a gente está, além de preparando o profissional para o mercado, a gente está ensinando ele a trabalhar coisas que a gente não teve oportunidade. Por isso que a gente insiste nessa temática e insiste nessa formação, tanto técnica quanto prática, dos administradores. E o importante no que disse o doutor Vinícius, como também pontuou o doutor Adelino, né, doutora Ana Paula, que outras profissões podem buscar, portanto, este curso, não é? Além do estudante, além do advogado, né, podem buscar, né, um economista, o contador. Temos muito necessidade de contadores, né, numa equipe como essa, né? A figura do contador é muito importante na empresa, claro, mas assim, ele precisa de um conhecimento maior até na questão da recuperação judicial, porque muitas vezes um contador, ele faz um serviço muito superficial, que acaba até atrapalhando a empresa mesmo, assim, sabe? Não ajuda. Muitas vezes não ajuda, atrapalha, né? Pode falar, doutor.
Não, é importante mesmo essa congregação de profissões. De outros profissionais. Né? Porque nós sempre... Não tem jornalista não, né, doutor? Não, mas nós sempre que pensamos, né, a respeito disso, o que nos vem à mente? É um trabalho coletivo. Sim. Né? E quando se tem um curso desse, quando se tem uma disponibilidade de alguém no mercado passando um conhecimento como esse, me faz lembrar, uma vez uma aluna, né, eu que já estou mais de 30 anos em sala de aula, me falou o seguinte: doutor, ele não reserva conhecimento. E eu tenho passado isso para todo mundo. Por quê? Porque hoje temos vagas para todo mundo e está faltando gente. Né? Então é um momento realmente de investimento nas pessoas, porque essa capacitação vai fazer com que ela possa pegar e trabalhar em outros processos. Como a doutora Ana Paula falou, hoje o administrador judicial cadastrado no tribunal, ele está sendo convocado nas varas cíveis para ser um administrador depositário, quando ele trabalha na função ali, penhorando faturamento de negócio, como diz o Código de Processo Civil, artigo 866, parágrafo 3º, eu acho que o 805 também, se não me falha a memória, tá? Pode ser também o inventariante dativo naquele de cujos que deixou uma SA, por exemplo. Então, a vara de órfãos, sucessões, famílias em outros estados, está chamando e nomeando administradores judiciais, gente com essa formação, porque já mostra aí aos tribunais que ele tem formação de gestão. E ele pode ser um dos gestores judiciais, aquela figura que vai ser afastada do processo de recuperação, onde os sócios são afastados do processo de recuperação judicial, e o administrador judicial ele entra para fazer a gestão daquele negócio até convocar uma Assembleia Geral de Credores e aí definir o gestor definitivo. Mas já tem hoje empresas super especializadas em gestão, também de negócios. E também tem aqueles advogados que só querem trabalhar do lado do credor, que é exatamente fazendo as habilitações de crédito. Você imagina se nesse processo dá 1, 2, 3 milhas com 800 mil credores, como o doutor Vinícius colocou aqui, né, que saiu o edital, acho que foi sexta-feira passada. Então, 800, se 10% disserem que o crédito que foi colocado lá não está na classe correta, ou se o valor não está correto, ele apresentar um documento original ou cópia autenticada, que isso vale. Vão ser necessários quantos advogados ali? Hoje eu estou falando, né? Estou dizendo 800 mil credores, 10%, né? Então 80 mil processos vão ter. Então imagina o volume que isso. E eu li matéria dizendo que no dia, né, eu tive a oportunidade de conversar com a juíza desse processo. Eu fui lá em Belo Horizonte, sentei na sala dela, conversei, eu queria entender mais do processo. 1, 2, 3 milhas, por questão mais acadêmica. Sei. Né? Foi mais nessa questão. E a gente conversando sobre isso, e ela me dizendo que no dia anterior ela fechou a vara toda só para cuidar do processo do início do dia ao final do dia. Um processo. Nossa. Então você imagina. E hoje não só as grandes estão pedindo no Brasil, né? Então, assim, esse aí, sem dúvida alguma, é o maior processo do Brasil em relação a número, não a valor, mas a número de credores. E olha o tanto de profissional que pode se envolver aí da advocacia, nesse caso, porque habilitar um crédito é algo muito específico e é necessário conhecer da lei de recuperação e de falência para saber como faz. Tá? Então a gente navega por todos os direitos, como eu falo. É o penal, é o civil, é o trabalhista. Porque uma sociedade empresária que entra em falência, o administrador judicial ele vai virar autor e réu. Ele pode estar indo lá na Justiça do Trabalho em uma ação que entraram contra a massa. Então, assim, é tudo totalmente diferente do dia a dia desses trabalhos que a gente tem pontuais, porque eu estou falando agora de questões coletivas. Sim. São execuções coletivas. É um devedor e vários credores em um processo só. Então, é diferente do que a gente já aprendeu lá na academia para poder tratar de um processo civil ou penal, né? Que não haja litígios consórcios, coisas assim. A equipe, uma vez preparada, ela pode, de alguma forma, estar registrada em todos os tribunais do país ou existe a circunscrição?
Eu posso falar também, né? Eu acho que Ah, eu tomei sua voz, não foi, pode. doutora? Não, pode A gente sim. está aqui dialogando. Estamos num bate-papo aqui. Os tribunais, eles tratam de modo independente e de Isso. modo bem diferente. Exatamente. Então, cada um tem tribunais que só entra apresentando um curso de capacitação feito pelo tribunal. Como às vezes o tribunal não tem, aí aceita, né, exatamente o que se faz, porque a metodologia é a mesma. Então, assim, tem outros, né, que tem já uma... muda muito, quando tem vários especializados, né, não doutor? tem. Os requisitos são bem... E diferenciados, são muitas documentações. Teve um caso de uma juíza, de um tribunal, que ela fazia assim, estava cadastrado no tribunal, aí chamava, um exemplo, doutor Delene, você vai ser administrador judicial de um processo que eu estou nomeando você, sente bem aí. Aí eu sentava, o que é recuperação judicial? Fazia perguntas, sabatina, para ver exatamente se ela teria confiança nas respostas. Então, olha o nível de exigência que eu vi ali naquele lugar, né? Então, eu acho que nós vamos chegar a um ponto exatamente assim. Existe uma preocupação do CNJ muito grande, até com o número de processos que você atua como administrador judicial em determinadas comarcas. Exatamente para não avolumar muito. Agora, o problema é o seguinte, quando começa a limitar isso, só pode trabalhar com 4 aqui nessa região. Sim, cadê o outro que vem? Aí começaram a esbarrar com isso, né? Então, esse trabalho que a gente tem desenvolvido, ele tem 2 perspectivas. Sim. Uma é para dar mais condições e oportunidades a realmente quem quer atuar nesse nicho de trabalho, organizar esse setor, e outro, facilitar a vida aqui no caso dos nossos tribunais de justiça, com gente realmente qualificada. Porque se nomear um que não sabe de nada, não tem noção do que acontece lá com o empresário, com a sociedade empresária, numa recuperação judicial onde ele vai continuar administrando lá, eu vou começar a dar problema ali para o juízo. E a gente sabe que juízes, quando fecham os processos, e o número de processos que eles têm lá, eles também vão ser promovidos, né? E ninguém quer profissional ruim trabalhando dentro de uma equipe. É isso que se espera também da própria visão aí do juiz. Aí vem casar o trabalho. Em termos de remuneração, doutor Adelino já até pontuou aqui o percentual, mas realmente chama a atenção? Chama bastante atenção, porque na lei fala, né, que até 5% do valor lá da recuperação judicial. Se a né? recuperação for Mas 3 bilhões, então, 5%. É por isso que é até 5%. Até 5%. O juiz pode... O juiz que determina, né? Então, ele pode colocar 0,3%, 1%. Então, vai depender também do vulto, né? Do valor da recuperação judicial. Mas, da mesma forma, sendo 0,3%, você pega uma recuperação judicial de 1 bilhão. Você põe 0,3% para pagar o administrador judicial, né? Para remunerar o administrador judicial. Sim. E é mensalmente, né? Sim. O juiz pega esse valor todo, divide e vai depositando mensalmente, porque o trabalho do administrador judicial é mês a mês. Né? Como qualquer outra remuneração. Então, assim, mas aí você imagina, você pega um valor desse, né? E põe um 0,3%, já é ótimo, já é excelente. Né? Já ajuda... Claro que quem vai ter que pagar o administrador judicial é a empresa que pediu a recuperação judicial. Isso não foi falado aqui, né, ainda. Então mas é a empresa que paga. A empresa é que tem que pagar. Isso. Ah, entendi. E ela tem dinheiro, porque a pessoa já imagina, doutor Vinícius, bom, a empresa está mal das pernas. Como é que ela vai ter dinheiro para pagar? Quando ela vai pensar em fazer o pedido, ela tem que já fazer esse cálculo, que pode ser de tem que ter valor em caixa. Tem que ter até 5% do passivo. Costuma ser inversamente proporcional, né? Se um passivo muito alto, o percentual é menor e vice-versa. Se o passivo é de 3 milhões, pode ser colocado de 5%, por exemplo, que não seria uma quantia vultuosa. E com essa remuneração, o administrador judicial ele tem que pagar a equipe dele, quando necessário. Em recuperações muito grandes, como, por exemplo, essa do 1, 2, 3 milhas, uma pessoa só não consegue fazer. Ou a empresa especializada não consegue fazer sozinha. Então, o administrador judicial ele pode contratar outros advogados, outros administradores, pode ter que contratar economistas, contabilistas,
para auxiliá-lo naquela função. E esses profissionais podem ser remunerados pela empresa, se houver autorização judicial, mas geralmente costumam ser remunerados pelo próprio administrador, porque faz parte do trabalho dele, que é, no caso da recuperação, é fiscalizar o plano de recuperação e trabalhar na verificação de créditos. Se forem muitos créditos, aí a demanda é alta mesmo e precisa de profissionais. Perfeito. Quer dizer, uma empresa multinacional instalada no país, ela, de alguma forma, pode também buscar, portanto, aí essa figura que nós estamos aqui abordando, que é justamente a figura da recuperação judicial, doutor Adelino? Pode sim, a lei tem previsão para isso. Quando ocorre de alguém que é multinacional, está lá fora e tem filiais no Brasil, né, que normalmente é assim a distribuição, o que a lei prevê? É que a principal filial, ou seja, onde tem o maior volume de negócios, ali vai ser o juízo chamado de juízo universal. É ali que eu vou entrar com o pedido de recuperação, mas não atinge lá fora. É claro que hoje eu tenho também disposições na lei para poder tratar de questões transnacionais, tá? Mas, por exemplo, nós temos casos, e a gente viu recentemente, foi o caso da aviação Gol, né? Ela entrou falaram recuperação judicial nos Estados Unidos. Lá tem outro nome. Então, na verdade, ela não está em recuperação judicial aqui, tá? Então, foi recuperação judicial lá, como se fosse recuperação. É um procedimento muito similar ao que nós temos, até porque uma das inspirações da nossa legislação é a legislação americana, tá? Então, entrou lá. Mas, no caso desse, vamos imaginar, nós vamos pegar a principal filial que existe no Brasil e ali, a partir dela, é que nós vamos fazer exatamente, né, o juízo universal. Porque se ela tiver 20 filiais espalhadas no Brasil, eu vou pegar onde tem o maior volume de negócios aqui no Brasil. Qual é a filial? É São Paulo? Então nós vamos entrar em São Paulo e todas as outras, o juízo é só aquilo. Qualquer coisa que aconteça, ele é o comandante ali do nosso navio. Existe prioridade aos processos de recuperação judicial sobre outros processos na legislação brasileira, assim como falência. Tá? Então, qualquer coisa que aconteça com aquele devedor tem que ser migrado para aquele juiz. Tudo é concentrado ali. Perfeito, é muito bom. O assunto aparentemente é muito complexo, mas é de fácil entendimento, não é, doutora Paula? Olha, eu não digo que seja de fácil entendimento, né? Mas ele assim, é complexo. É um assunto mas para quem realmente consegue, para quem se dedica, para quem se interessa, é de fácil entendimento, sim. Porque se você gosta dessa matéria, se você quer atuar nesse nicho, aí e já temos os cursos, né, da Abajude, que não tinha antes, né? Era só um curso avulso. Agora já temos a pós-graduação, que eu também estou concluindo, junto com o doutor Vinícius, né, da UPS. E o curso também que fiz com o doutor Adelino de 5 aulas, né? Foram 5 aulas presenciais com ele. Né? Então, assim, se você tem um interesse, e já tendo essa oportunidade de cursos que não tinha antes, você vai longe. É isso. Quer dizer, daí, portanto, as portas abertas, o volume de informações aqui que o Justiça na Tarde está repassando, a parte interessada, evidentemente, se tiver realmente aí esse desejo, com toda certeza, aqui mesmo em Brasília se resolve, né, doutor Vinícius? Sim, Walter. Dentro da área do direito da insolvência, temos basicamente 3 espécies de procedimentos. A recuperação judicial, a falência e a insolvência civil. Recuperação judicial e falência é direcionado para empresas e empresários. A insolvência civil é para pessoas físicas e pessoas jurídicas que não exercem atividade econômica, por exemplo, associação sem fins lucrativos e cooperativas. Essas entidades e a pessoa física não podem sofrer falência, mas podem sofrer insolvência civil, que é basicamente um pedido de falência que eu falo: fulano de tal tem dívida, o patrimônio dele é menor do que a dívida, eu quero que declare a insolvência dele. Ou pode ser de uma associação ou cooperativa sem fins lucrativos, por exemplo. E o procedimento ainda é regrado
pelo Código de Processo Civil de 73, juntamente com o Código Civil, e, por analogia, usa os ritos da Lei de Falências, porque essas legislações, o CPC de 73 e o Código Civil, não dizem, por exemplo, como é que é feita a verificação de créditos. Então, a pessoa, o administrador judicial, ele pode atuar tanto em recuperação judicial, como em falência, como em insolvência civil. E a função é basicamente a mesma, né, guardadas as peculiaridades da recuperação judicial, mas, por exemplo, de falência e insolvência civil, basicamente são as mesmas funções. A insolvência, eu peço a minha insolvência ou alguém pede a minha insolvência? Você pode pedir sua autoinsolvência ou um credor seu pode pedir, da mesma forma como a falência. Uma empresa pode pedir a própria falência dela. E eu, uma vez com esse pedido de insolvência, quais são as consequências para mim? Você perde o poder de administrar livremente seu patrimônio e suas dívidas, por exemplo, vencíveis, elas vencem antecipadamente. Por exemplo, se você tem um financiamento imobiliário de 30 anos, falta 15 para pagar, aquela dívida, se houver a declaração da sua insolvência, aquela dívida futura, ela vence agora. Você teria que pagar ela integralmente, por exemplo. Mas eu já pedi a insolvência porque eu não tenho dinheiro e, de repente, eu vou ter que perder o meu patrimônio, só estou provocando, para poder, de alguma forma, aquela parte da lei, ou a lei ser cumprida? É por isso que, geralmente, pessoas físicas não costumam pedir a autoinsolvência. O mais comum são espólios pedirem a autoinsolvência. Quando a pessoa falece, se ela deixou dívidas, o patrimônio dela é utilizado para pagar as dívidas. Os herdeiros não pagam se não tiver feita a partilha ainda. Se antes feita a partilha, os bens do espólio foram menores do que a dívida, aí eu posso pedir a autoinsolvência do espólio, demonstrando que o meu ativo é menor do que o passivo, e fazer o pagamento da maior parte dos credores que for possível, conforme a ordem de preferência, que usa a ordem de preferência da Lei de Falências. Entendi. Bom, o tempo não perdoa, né, doutor Adelino, doutora Ana, doutor Vinícius? Nós temos ainda 7 minutos de programa, evidente que nós vamos para as considerações finais. Eu só peço licença um minutinho para trazer aqui as manchetes do nosso Jornal da Justiça, que entra no ar daqui a pouco, às 18 horas, tanto na TV como também na Rádio Justiça. Vamos lá. STF anula atos processuais de 2 ações penais contra o ex-ministro José Disseu. Justiça mantém prisão do bicheiro Rogério Andrade, suspeito de ser o mandante da morte de um contraventor no Rio de Janeiro. Transportadora aérea vai ter que indenizar seguradora por extravio de carga em voo internacional. STF restabelece direitos políticos do ex-governador do Rio de Janeiro. E ainda, mais 14 réus são condenados por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 29 de outubro, começa logo mais às 18 horas. Bem, são agora 16h53. Eu começo com a senhora, doutora Ana Paula. 1 minuto e meio para as considerações finais e aqui já agradecendo a senhora pela gentileza de estar aqui conosco. E é evidente que, com toda certeza, quando encerrarmos o programa, vai ficar com gostinho de quero mais. Mas a senhora tem 1 minuto e meio para as considerações finais, por favor. Bem, antes de mais nada, eu quero agradecer, né, pela presença, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, né, e as minhas considerações finais, elas vão para a questão da profissionalização. Eu acho que isso é importante falar aqui agora no final, né, não só o advogado, mas também tem outros tipos de profissionais que podem fazer o curso, né, o curso de administrador judicial, se especializar, né, porque o mercado precisa. Está faltando muito profissional para ajudar, para auxiliar os juízes aí nessa função tão importante do administrador judicial. Então, o meu apelo aqui é para que profissionais também como advogados, porque, por exemplo, vamos pegar de novo o caso da 123 milhas, né? A gente tem conhecimento aqui de que advogados que não entendem do procedimento, nem de habilitação de crédito, erram constantemente, habilitam créditos erroneamente,
né, dentro da própria ação de recuperação judicial, né, e atrasam, o juiz pede para desentranhar. Por quê? Porque não tem um conhecimento, né? Então, o que custa, né? Você vai trabalhar, vai ter um cliente credor, né, de alguma recuperação judicial, faça um curso, um mini curso, né, se profissionalize, se especialize, ou pelo menos tente se aprofundar um pouquinho mais. Pois não. Doutor Vinícius, também 1 minuto e meio para as considerações finais, por favor. Ok, Walter, muito obrigado novamente a você, a Ana e a Rádio Justiça por mais essa oportunidade, que é tão importante difundirmos essa oportunidade de trabalho que existe na área falimentar, recuperacional ou de insolvência. E eu estou até com a incumbência aí do doutor Adelino da gente montar um curso de verificação de créditos dentro da Abrajude, voltada para advogados de credores. Porque a gente sofre muito, como na administração judicial, de pedidos feitos de forma errada. E quando é feito de forma errada, não são nem analisados, não são nem conhecidos. E muitos credores e muitos advogados ficam prejudicados. Entendi. Porque não sabem como fazer. Embora esteja na legislação como é que tem que ser feito, a gente pretende ensinar passo a passo como fazer para não ter mais prejuízos e assim fomentar ainda mais esse mercado do direito da insolvência. Pois não. Doutora Adelino, com o senhor agora, por favor, para as considerações finais. O senhor fica à vontade. Eu quero agradecer muito a equipe do Walter Lima, né, por esse espaço maravilhoso aqui no Supremo Tribunal Federal, onde fomos muito bem acolhidos, né, já pela segunda vez que estamos conversando, dialogando a respeito desse tema da recuperação judicial, da falência da administração judicial, onde nós começamos falando sozinhos e agora estamos falando aqui para todo o Brasil, né, com essa elegância toda e dizendo a todos o seguinte: existem oportunidades que nós podemos desenvolver juntos. Quero agradecer aos magistrados que realmente se empenham nesse assunto. Antes de vir para cá, eu inclusive me aconselhei com alguns, né, para saber se tinha alguma coisa específica que queriam colocar. E o que eu ouvi foi o seguinte: continuem esse trabalho, porque isso só está facilitando as nossas vidas. Então, isso realmente é o nosso dia a dia. Então, isso nos empolga e faz com que nós possamos avançar. A Associação Brasileira dos Administradores Judiciais, Abrajude, tem uma série de eventos, onde nesses eventos também nós conclamamos aqui os empresários, as sociedades empresárias que nos patrocinem, que nos ajudem a colocar esses eventos no ar. No dia 1º agora, nós vamos ter aqui no Distrito Federal nosso 5º café da manhã, lá no Lago Sul, na QI 21, um local chamado Queen's Place, muito aprazível. E lá nós já estamos assim com o café praticamente lotado e sempre temos um tema de relevância. E dessa vez vai ser a gestão empresarial em tempos modernos, porque ali nós vamos estar congregando o conhecimento de advogados e também desses empresários para que a gente possa cada vez mais ir promovendo realmente temas de interesse que façam com que as coisas mudem, as coisas se modifiquem, né? Nós somos uns grandes produtores de artigos científicos. Nós estamos com uma plataforma à disposição para quem quiser publicar. E isso faz com que nós possamos estar debatendo temas que são importantes para o dia a dia do negócio, para o dia a dia do advogado, do contador, do economista, do administrador, também para os magistrados. Ou seja, nós estamos numa caminhada coletiva e no rumo que nós estamos tomando realmente é o rumo da boa justiça. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor doutor Adelino Neto. Muito obrigado, doutora Ana Paula. Muito obrigado, doutor Vinícius Cavalcante. Muito obrigado especialmente a você que está nos acompanhando, tanto pela nossa 104,7, como também pela nosso canal no YouTube, como também no nosso canal de TV, no 1.3. Então, muito obrigado especialmente a todos vocês e evidente que teremos outras oportunidades para que possamos voltar
portanto, nesse debate. Muito obrigado, portanto, aos senhores, como também à senhora. E assim chegamos ao fim da edição do programa de hoje, que teve a minha apresentação, Walter Lima, na produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito boa tarde, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.